Olá pessoal, estamos aqui falando sobre finanças com Beyblades, com energias, coisas assim, Beyblades, card games. Bom, no vídeo passado eu dei como exemplo a forma de você estar guardando dinheiro através de sistemas que você pode guardar todo mês. Mas, e se você pudesse antecipar isso? Já imaginou? Eu dei no exemplo passado, na aula passada, no exemplo do vídeo passado, que você poderia, no Magic, colocar uma carta que ela fica preparando para entrar em jogo depois. E se você pudesse antecipar isso? Existem produtos bancários, serviços que fazem isso? Sim, existe. Um deles é o próprio consórcio. O consórcio, da mesma forma, vamos pensar que a mana é o dinheiro no Magic. E é o seu dinheiro no Magic. Certo? E todo começo de turno seria o seu mês, tá? Você começa com recursos poucos e vai aumentando seus recursos conforme todo mês que vai passando. Ou não, dependendo de se você tiver ou não mana para descer. Mas vamos utilizar esse exemplo hipotético que você tem a mana e você vai se preparar para as próximas jogadas e a mana é a sua capacidade de pagamento, certo? Então, a mana no Magic hoje vai ser a nossa capacidade de pagamento, certo? Então, o quanto de mana que eu consigo gerar é a quantidade que eu consigo gastar e se você pode, de certa forma, estar utilizando formas para guardar essa mana, para fazer as coisas que você quer, através de mágicas temporais. Correto? Porque no passar do turno a mana zera. Mas nesse exemplo específico, você vai ter o zeramento de novo da mana, porque ela some. Então ela é um recurso financeiro que, por exemplo, se eu não usar, ele volta para o dono. Como exemplo, em algumas empresas que acontece que tem que usar o recurso todo mês. Então, por exemplo, certo? Então vamos dizer que a gente vai utilizar esse recurso e vamos dizer que a gente possa antecipar esse recurso com algumas mágicas e efeitos. Certo? Isso existe numa figura chamada de consórcio. O consórcio, vamos dizer, se você tem recursos financeiros guardados, vamos dizer que você tem uma cápsula de mana. Certo? Existem algumas mágicas que você vai colocando, pagando mana, e ela vira uma cápsula de mana que pode pagar custos de mágicas. Certo? São poucas cartas que fazem isso. Então, você vira uma cápsula de mana. Essa carta, você vai colocando, pagando mana, e vai guardando mana nela. Só que, em regra, você não pode antecipar ela. Mas a outra, você pode. Então, isso seria o consórcio, tá? E daí você pode utilizar parte da sua mana para antecipar esse consórcio e você utilizar a mágica que você quer. E fazer o efeito. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores sobre objetivo? Que é, estou usando a mão esquerda porque é o ponto final. Eu tenho o meu ponto inicial e o meu ponto final. Todos os vídeos aqui estão interligados, tá, galera? Então, o que acontece? O meu objetivo é chegar onde? Onde eu quero chegar. Uma das formas de eu querer chegar e fazer é, você fazer o capital de guarda. E a outra é você utilizar capital que você tem que parcelar, pagar, coisa assim, e utilizar dessa forma para antecipar alguma coisa. Então, você faz um capital de guarda, você vai guardando a mana, e depois você faz o pagamento, e é onde funciona o sistema. Daí, o que entrou em jogo naquele feitiço que eu dei como exemplo, vamos dizer que seja um feitiço que você tem aqui, ou feitiço, no caso, vai ser um encantamento, para ser mais exato, que é aquele encantamento temporal, você tem que pagar para manter ele em jogo. Isso é uma coisa que ele vai continuar utilizando capital, mas ele vai continuar gerando efeito para o seu objetivo, né? Então a gente vai pensar dessa forma. O consórcio é uma mágica, um encantamento temporal, que ele vai poder entrar em jogo depois de um tempo, com um determinado efeito,
E esse efeito, ele vai entrar, só que ao mesmo tempo, depois que ele entrou, ele vai ter o custo de manutenção dele. Certo? Então, você ter um consórcio é exatamente isso. Você vai ter o gasto antecipado do pagamento dele para manter ele em jogo, e depois, para você manter ele em jogo, você vai manter o pagamento das manas e vai continuar tendo os efeitos daquilo lá. Certo? Quando ele não está em jogo, ele não tem efeito porque você ainda está na fase de preparação. Mas depois você vai estar na fase de utilização daquele efeito, porque você antecipou parte do valor de pagamento do temporal para pôr ele em jogo antes. É isso. Seria exatamente esse efeito. Dá para pensar nisso, né? E o que será que é um empréstimo? Vamos analisar no próximo? Vamos?